Boa tarde. Hoje eu vou gravar algo a respeito de algo que vocês não vão gostar de ouvir. E sinceramente, para mim não vai ser nenhuma descoberta incrível que vocês não vão gostar de ouvir o que eu vou falar, tá? Muito pelo contrário, já era esperado. Observem que tem um momento em que Hamashia está conversando com seus discípulos, seus emissários, e ele diz, que todo aquele que fizesse a vontade do Pai dele, ele iria chamar não mais de irmão, mas de amigo. Você já leu isso? Ou você é aquele cristão de última linha que nem abriu ainda a Bíblia? Qualquer pessoa que diga que lê a Bíblia, que segue os ensinamentos bíblicos, ela conhece essa passagem. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto, novamente algo muito antigo, mas que tem tudo a ver com os nossos dias. Dando continuidade, a sequência do nosso estudo, a hora já é agora. Nós vamos então hoje falar o seguinte: para estar certo, temos de pensar certo. Para pensarmos certo, devemos deixar que a Ru pense por nós. Quer que eu repita, que eu desenhe? Então vejam bem, meus irmãos. Estou chamando de irmãos porque amigos eu ainda não tenho. O que pensamos, enquanto pensávamos ter liberdade de pensar sobre o que queremos ser, sobre o que queremos fazer, sobre o que enfim. Com certeza, é isso que somos, ou logo seremos. Vejam, a palavra tem muita coisa para dizer acerca dos nossos pensamentos. Já a palavra, ela nos ensina de onde vêm nossos pensamentos. Mas as religiões não têm praticamente nada para dizer sobre eles. Entendam, a razão por que a palavra fala tanto dos pensamentos é que os nossos pensamentos, são vitalmente importantes para nós. A razão do porquê as religiões falam tão pouco sobre o pensamento é porque estamos reagindo, exageradamente contra as seitas do pensamento, como a Aliança Renovada, a Igreja da Unidade, da ciência cristã, um monte de baboseira criado para te iludir e iludir aquele que criou.
Observem, isso é uma coisa que a cada dia cresce, né? Vocês veem que vocês vão a uma igrejola e o pastor diz assim: exija a sua bênção. Diga para você mesmo: eu vou conseguir, eu vou alcançar a vitória. Que palhaçada é essa? E o pior, por estarem entregues à obra do erro, né, à operação do erro, pelo próprio Criador, essas pessoas não se apercebem do ridículo que elas são. Então essas seitas, né, fazem os nossos pensamentos ficaram muito perto de tudo. E nos opomos, né, fazendo-os ficar muito perto do nada. Vou explicar isso aqui para vocês. Tudo isso que vocês ficam repetindo, que nem papagaio, é um pensamento induzido por uma seita, não pela palavra de Yahweh. Então, à medida que aqueles que estudam, aqueles que compreendem alguma coisa, aqueles que realmente recebem do Pai, não ficam aguardando receber, mesmo depois que ele já consentiu, e nós nos opomos a eles, eles acabam ficando em que ponto? Em que lugar? Perto de nada. Ainda tem uns que batem no peito, né? Não, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Vai mesmo, meu filho. A única coisa que você tem razão e a única coisa que você fala que é correta é que você vai morrer, sim, católico. Vejam, meus irmãos, ambas as posições são erradas. Aquelas que são tomadas por aqueles que se dizem até apóstolos, né? Tem pai apóstolo, né? Como também aquelas que nós moldamos de acordo com a vontade do Pai. Porque não é assim que funciona. Então, os nossos pensamentos voluntários, aquilo que surge na nossa cabeça, não só revelam o que somos, mas predizem o que seremos. A não ser aquela conduta, né, que brota dos nossos íntimos, naturais, básicos. Todo o nosso comportamento é precedido pelos nossos pensamentos. E deles se origina. A vontade pode vir a ser serva dos pensamentos. E num elevado grau, mesmo as nossas emoções seguem o nosso pensar. Sabe, meus irmãos, quanto mais penso nisso, mais louco fico. Quanta gente você já ouviu falar sobre isso? Eu passei por isso.
eu questionava tudo que eu pensava. E fui percebendo que a cada momento eu estava mais distante de uma realidade, a cada momento eu estava mais distante da verdade. Então é como o homem comum o coloca. E ao fazê-lo, não somente relata com precisão os seus processos mentais, mas também paga, inconsciente, tributo ao poder do pensamento. O pensamento instiga o sentimento, e os sentimentos disparam a ação. Assim fomos feitos. E temos que aceitar isso. Na Torá e no Taná contém numerosas referências ao poder que o reto pensamento tem de inspirar. Sentimento kadosh. Kadosh é um sentimento de separação, de que o que ficou para trás já era. E de então podemos começar a iniciar a conduta certa. Observem esse texto. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, que nos demonstra que além de que se nós estivermos bastante antenados com o Pai e com a sua palavra, ela também nos serve para fazer comparação daquilo que estamos praticando, daquilo que estamos sendo. Né? E acabamos então voltando os passos para as antigas veredas, sendo testemunhas daquilo que está escrito, testemunhas vivas, como disse Shaul, em sacrifício vivo. Observe esse outro. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Observe, disse eu com a própria língua significa disse eu com o meu próprio pensamento. Meus irmãos, se a gente pensar por nós mesmos, se nós tivéssemos um livre-arbítrio para fazer o que bem entendesse, eu acredito que há uns 4.000 anos atrás já não existiria mais humanidade. Observem, centenas de vezes os escritores da Aliança nos exortam, né, a quietar-nos e a pensar em coisas elevadas, as coisas que vêm do alto, e santas, como fator preliminar para a correção da vida ou uma boa ação ou um bem corajoso. Porque nós sabemos que hoje nós vivemos no meio de um bando de pessoas que não têm coragem, são medrosos. Observem, na aliança feita no Tijon,
não está sozinho, né, em seu respeito pelo poder do pensamento humano. Poder otorgado por Yahweh. Hamashia ensinou, né, que os homens se corrompem por seus maus pensamentos. E chegou ao ponto de igualar o pensamento ao ato. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Shaul, em uma de suas cartas, ele recitou uma lista, né, de fulgentes virtudes e ordenou: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Observe, essas citações são apenas 4 das centenas que poderiam fazer-se das Escrituras. Pensar em Yahweh e em coisas santas cria uma atmosfera moral favorável ao crescimento da fé, bem como do amor, da humanidade e da reverência àquele que tudo pode. Pelo pensamento não podemos regenerar os nossos corações, nem eliminar os nossos pecados, nem mudar as manchas do leopardo. Tampouco podemos, com o pensamento, acrescentar um côvado à nossa estatura, ou tornar o mal um bem, ou as trevas em luz. Ensinar isso é representar falsamente uma verdade da palavra e usá-la para a nossa própria ruína. Mas, pelo pensamento da palavra, ou pelo pensamento inspirado pelo Espírito de Santidade, o Ruach-HaKodesh, podemos ajudar a fazer de nossas mentes santuários purificados, em que Yahweh terá prazer em coabitar. Observem, referi-me num parágrafo anterior aos nossos pensamentos voluntários e usei essas palavras a propósito, de propósito. Observe que na nossa jornada através desse mundo mau e hostil, ser-nos-ão impostos, né, muitos pensamentos de que não gostamos e pelos quais não temos a menor simpatia moral. As necessidades da vida podem compelir-nos por dias e anos a abrigar pensamentos em nenhum sentido edificantes. O conhecimento comum do que fazem os nossos semelhantes produz pensamentos repugnantes à nossa vida de servos.
estes necessariamente nos afetam. Mas graças ao Eterno, quando somos entregues a Ele e quando nós aceitamos o chamado dele, apesar que não somos nós que aceitamos, já estava escrito desde antes da fundação da criação, eles vão nos afetando a cada vez menos. Não porque aquilo se torne normal, não, porque a gente vai se enchendo o saco de gentil, vai se enchendo o saco, sabe, de quem não pratica a lei, vai se enchendo o saco de quem passa dia, passa ano, passa o tempo que for, e essa pessoa não dá um passo e ainda tem a cara de pau de dizer para mim: eu estou aguardando em Yahoo. Então, o que acontece não é que se tornam menos repugnantes àqueles que realmente são servos e praticam toda a lei. É que nós vamos deixando de lado, assim como disse o Mashiach, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não somos responsáveis por eles, meus irmãos. Olha, uma vez que a herança e tudo mais será recebido por aqueles que são parte da descendência de Abraão, quem não foi chamado que se dane. Pelo fato de não sermos responsáveis por isso, e eles passam por nossas mentes como um pássaro cruzando os ares, eu já nem me preocupo mais. Nós não estamos mais em tempo de arrebanhar. Nós estamos em tempo de desmantelar. Então, essas pessoas são como, sabe, pássaros que passam voando rapidinho no céu e não deixam nem rastro. As coisas que eles cometem não têm efeito duradouro em nós porque não são propriamente nossos, e dos quais nos livramos tão depressa quanto possível. Isso é a operação do erro proporcionada aos vasos para a desonra pelo próprio Yahweh. Veja, quem quiser verificar a sua verdadeira condição espiritual, pode fazê-lo, notando, quais foram os seus pensamentos nas últimas horas ou dias. Em que pensou quando estava livre para pensar que estar livre lhe agradaria?
Para o que voltou ao íntimo do seu coração quando estava livre para voltar-se para onde quisesse? Mesmo, é claro, que isso fosse possível só na mente do homem corrompido. Observe, quando o pássaro do pensamento foi posto em liberdade, voou para longe, como o corvo, para pousar sobre carcaças flutuantes ou como a pomba, quando ela foi solta. Ela circulou e voltou, né, para a arca que Arro havia ordenado ser construída por Noé. Então é fácil nós realizarmos esse teste. E se formos sinceros, pelo menos conosco mesmos, que eu duvido, mas vai que seja, poderemos descobrir não só o que somos, mas também o que haveremos de ser. Logo, nós seremos a soma dos nossos pensamentos voluntários, os quais são predeterminados a cada ser humano. Sabe o que quer dizer predeterminado? É que cada um vai fazer aquilo a que foi predeterminado. Eu não uso a palavra destinado porque Calvino, né, trocou 6 por meia dúzia e fez muita loucura, então eu prefiro dizer predeterminado, ok? Observe que enquanto os nossos pensamentos extinguem os nossos sentimentos e assim influenciem, né, fortemente as nossas vontades, é contudo certo que a vontade pode e deve ser senhora dos nossos pensamentos. Toda pessoa normal pode determinar aquilo em que vai pensar. Naturalmente, a pessoa aflita ou tentada pode achar um tanto difícil controlar os seus pensamentos. E mesmo enquanto se concentra num objetivo digno, pensamentos insensatos e fugidios podem fazer travessuras sobre a sua mente, como vivos relâmpagos, né, numa noite de verão. Então tendem esses a ser mais molestos do que perniciosos. E no final das contas, não faz muita diferença, sejam isto ou aquilo. O melhor meio de controlar os nossos pensamentos é ofertarmos a mente a Yahoo em completa submissão, quando chamados por ele. Porque isso não é uma ação que parte do reles homem, como ensino nas igrejolas. Vai lá, aceita Jesus Cristo. Ok? É o Pai quem chama. Observe, quando você se entrega com total submissão ao seu chamado, sem nenhuma dúvida,
o espírito de santidade o aceitará e assumirá o controle dele imediatamente. Por isso o Mashiach disse: nosso fardo é leve. Não porque nós não teríamos que cumprir a lei, seus ignorantes. A partir do momento que você demonstra ao Pai que você realmente está entregue, que você depende dele para tudo, que você não coloca nada ou ninguém, ou seja lá o que for, à frente dele, como diz o primeiro mandamento, amar ao Pai sobre todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu pensamento. Depois disso tudo, será relativamente fácil pensar em coisas espirituais o tempo todo, não ficar falando merda, não ficar discutindo besteira. Especialmente se treinarmos o nosso pensamento mediante longos períodos de conversa diária com o nosso Hu. Quantos de vocês passam o dia conversando com o Hu? Quantos de vocês, antes de levantar de uma cadeira, diz: posso, pai? Quantos de vocês, antes de tomar uma decisão, diz: pai, devo? É difícil, né, gente? Nós temos que praticar longamente a arte da oração. A palavra oração eu não gosto, mas seria uma oração mental. Não é ficar repetindo Pai Nosso, Ave Maria, ou seja, qualquer outra oração ensinada nas igrejolas dos falsos profetas. Conversa mental, oração mental, isso é falar com Yahu interiormente, longamente. Entendem? Enquanto trabalhamos ou viajamos, ou seja lá o que estivermos fazendo. Isso fará com que o Pai modele a nossa mente para que haja um hábito do pensamento santo sempre em nós. Observem, a fé, ela se arrisca até a falhar. Observem, nesse mundo os homens são julgados pela habilidade com que fazem as coisas. São avaliados de acordo com a distância que cobriram na escalada do monte da realização. No sopé do monte jaz o fracasso total. No topo, o sucesso completo. E entre esses dois extremos, né, a maioria dos homens civilizados soa e trabalha da juventude à velhice para não conseguir nada.
Existem também aqueles que desistem e escorregam para o sopé e se tornam ocupantes, né, da fileira do raspachão. Ali perdida a ambição, e a ambição ficando rota, subsistem graças a empréstimos, até a natureza executar a hipoteca e a morte o levar. No alto estão os poucos que, por uma combinação de talento, árduo trabalho e boa sorte, conseguem chegar ao pico. Mas não pense que esses também não estão lá, porque assim foi predeterminado a eles. O luxo, fama, poder, tudo isso que ali se encontra, foi predestinado a eles. Mas essa é a paga que eles terão. Sabe, meus irmãos, é complicado, sabe, porque as pessoas estão a cada dia mais abobadas, mais idiotas. É incrível. Sabe, o esforço para se ter sucesso exerce muita pressão sobre os nervos. A excessiva preocupação com a luta pela conquista aperta a mente, endurece o coração e veda da pessoa mil visões fulgurantes que poderiam ser desfrutadas se tão somente houvesse vagar para notá-las. O homem que chega ao pináculo, né, ao alto, raramente é feliz por muito tempo. Por quê? Porque ele logo é devorado por temores de que pode escorregar um degrau abaixo e ser forçado a dar seu lugar a outro. Existem inúmeros exemplos disso no modo febril, como o astro da TV ou da música, ou seja lá de onde for, ele fica observando a classificação do seu valor. De político nem se fala, né? Ele está o tempo todo fazendo coisas para ver quantos estão correspondendo, quantos estão a seu favor. Então não adianta nada você ser o presidente de um país se você teme a todo dia chegar 4 anos depois. Olha, se fosse possível se saber fazer a um magistrado eleito que um levantamento de dados mostra que ele é 2% menos popular em agosto do que for em março, ele começa a suar como um homem a caminho da prisão. E o que nós temos visto no nosso próprio país, não precisa nem se espelhar nos outros, o que está acontecendo em todos. Se fosse prender todos aqueles corruptos, quem sobraria? Um jogador de futebol muito bom, ele vive por suas médias de rendimento no campo.
O homem de negócios, pelo seu gráfico ascendente. E aquele que é concertista, que é músico, pelo medidor dos seus aplausos. Entendem? Observe, não é incomum suceder que o lutador desafiante no ringue chore abertamente por não conseguir nocautear o campeão. Sem o segundo colocado, o deixa completamente desconsolado. Tem de ser o primeiro para ser feliz. E o pior de tudo, não vai ser feliz. Então, essa mania pelo sucesso e a preservação de uma coisa boa, o desejo de cumprir o propósito para o qual fomos criados, é, por certo, o dom de Yahweh. Mas o pecado retorceu esse impulso e fez dele uma cobiça egoísta, pelo primeiro lugar, e pelas honras das altas posições. O mundo inteiro dos homens é arrastado por essa cobiça, produzida pelo seu Ra-Satã personal, que vive em sua mente, e não há escape. Quando chamados por Yahweh, entramos num mundo totalmente diferente. Não adianta você querer viver sendo chamado por Yahweh da forma que você vivia quando você era mundano. Porque, como está escrito, o Ruach tem ciúmes. A Aliança Renovada nos apresenta uma filosofia espiritual infinitamente mais elevada do que a que motiva o mundo. E inteiramente contrária a ela. Conforme o ensino de Hamashia, os humildes de espírito, que não significa ter pouco espírito, né? Senão ele seria o quê? Ele tinha a plenitude, então ele não seria humilde de espírito. Esses serão bem-aventurados. Os mansos, que significa aqueles que não participam dos engodos produzidos pela sociedade, pelo sistema, eles serão os que herdarão a terra. Os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. O maior homem é aquele que serve melhor aos outros. O que perde tudo é o único que por fim possuirá tudo. O homem do mundo, coroado de êxito, verá os tesouros que acumulou serem varridos pela tempestade do juízo. O mendigo justo vai para o seio de Abraão, e o rico arderá de uma vez por todas no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o esquecimento eterno, a não existência. E Yahushua HaMashiach morreu em aparente fracasso, desacreditado pelos líderes das religiões estabelecidas, rejeitado pela sociedade
e abandonado por seus amigos. O homem que o mandou para o madeiro foi o estadista, né, de sucesso, cuja mão o ambicioso mercenário político beijara. Coube a ressurreição demonstrar quão gloriosamente Yahushua havia triunfado e quão tragicamente o governador romano e os líderes religiosos, né, que colaboraram para a morte de Hamashia haviam fracassado. Contudo, meus irmãos, a impressão que se tem hoje é que os homens não aprendem ou aprenderam nada. Continuamos vendo como os homens veem e julgando a maneira do julgamento humano. Quanto dos trabalhos religiosos feitos como ativismo do pastor tem motivação o desejo de fazer o bem? Me cita um. Quantas horas de oração são gastas pedindo-se a Yahu que abençoe projetos arquitetados para a glorificação de pequenos homens? Quanto dinheiro sagrado é despejado sobre homens que, a despeito dos seus lacrimosos apelos, só procuram uma bela e carnal existência. O servo verdadeiro deve fugir disso tudo, especialmente os emissários de Yahweh. Deve sondar os seus corações e examinar lá no fundo os seus motivos íntimos. Ninguém merece sucesso enquanto não estiver disposto a fracassar. Ninguém é moralmente digno de sucesso em quaisquer atividades para o reino de Yahu, enquanto não quiser que a honra da vitória vá para outro, se assim for a vontade de Yahu. Yahu talvez permita que o seu servo tenha êxito depois de o ter disciplinado, a tal ponto que ele não precise do vencer para ser feliz. O homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Na melhor das hipóteses, o fruto que dará bicho. Yahu permitirá sucesso a seu servo quando este aprender que o sucesso não o torna mais caro, ou mais próximo, ou mais querido para Yahu, nem mais valioso no esquema global das coisas. Não podemos comprovar a favor de Yahu com grandes reuniões, ou apresentando conversos, ou com novos missionários enviados, ou com a distribuição de Bíblias. Todas essas coisas podem ser realizadas sem o auxílio de Ruach HaKodesh. Uma boa personalidade
e um penetrante conhecimento da natureza humana é tudo que qualquer pessoa necessita para ser um sucesso nos círculos religiosos hoje. A nossa grande honra está em sermos principalmente e precisamente o que Yahushua foi e é. Ser querido pelo que os querem, rejeitado pelos que o rejeitam, amado pelo que os amam e odiado por todos os que o odeiam. Que maior glória poderia vir a alguém? Podemos dispor-nos a seguir a Yahushua HaMashiach rumo ao fracasso. Porque a fé se arrisca a falhar. A ressurreição e o juízo demonstrarão perante o mundo todo quem ganhou e quem perdeu. Pode esperar por isso. Quem sabe até você que está me escutando e está até me xingando ou está dizendo que eu sou um hipócrita, que eu estou falando besteira, se não morrer antes, ou se não se matar de medo, vai poder observar isso muito em breve. Eu espero que uma pessoa entenda. Já será o bastante. Como eu disse, eu não estou ensinando. Eu estou ditando o juízo. Ou você faz o que deve ser feito, ou vai enterrar seus mortos. Até a próxima.